E aí, galera? Beleza? Tudo certo? Uma coisa que a gente faz pouco, mas a gente precisa fazer mais, é valorizar e honrar a muitas pessoas que servem a gente de diversas maneiras. Não sei se você sabe, cara, mas para hoje, você está aqui participando desse culto, existiram centenas de pessoas que trabalharam para isso, serviram você. E, na verdade, tem outras dezenas que estão servindo você agora. Enfim, lá no multimídia, no áudio, aqui no backstage, a galera da filmagem, a galera das cadeiras, da limpeza, enfim, tem um monte de gente que está servindo você para que você esteja hoje aqui participando desse culto e sendo, enfim, abençoado através da vida deles. Então, vamos honrar eles, vamos bater uma salva de palmas para essa galera, velho. Isso é doido para que nós entendamos, cara, que a igreja, ela é feita de pessoas, não de funcionários. Ela é feita de gente voluntária, gente apaixonada por ela, pela causa de Cristo e por aquilo que a igreja faz através, enfim, de cada uma dessas pessoas. A gente vai continuar o tema fé. Semana passada começamos ele. Falamos a respeito de que a fé, ela é algo que nós recebemos de Deus, e a fé nada mais é do que olhar com os olhos de Deus para o mundo e para as coisas, olhar com olhos espirituais. Hoje nós vamos abordar um outro tema a respeito de fé que é muito importante, salutar. Por quê? Hoje a gente vai falar sobre sofrimento. Muita gente pensa que o sofrimento é uma evidência, uma prova, um atestamento de que Deus não existe. E alguns, enfim, dizem, se existe tanto sofrimento, significa que Deus não existe. Ou outros dizem o seguinte, já que existe tanto sofrimento, significa que Deus existe e eu não quero saber desse Deus. E a gente vai tentar, a partir da luz da palavra, equilibrar essas afirmações e esses ímpetos humanos e ver o que a Bíblia diz a respeito do sofrimento e esclarece a respeito dele. Beleza? Mas antes de tudo, vamos orar. Baixa tua cabeça aí, fecha seus olhos. Senhor, nós estamos reunidos aqui em Teu nome. Obrigado, Pai, porque as Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. E sempre, ó Pai, temos tido a oportunidade de termos luz para a vida. Termos luz, ó Pai, para a eternidade. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite. Queremos, ó Pai, ter um encontro contigo, ouvir a Tua voz e sermos ministrados por Ti. Senhor, quero pedir de maneira muito especial que aqueles que têm passado por um tempo difícil na vida deles possam encontrar consolo nessa noite, paz nessa noite. E que para aqueles, ó Pai, que são tomados por incredulidade, possam nessa noite perceber o Senhor, mesmo através do sofrimento. Nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos revista discernimento e clareza da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém? Cara, você já viu como existe sofrimento no mundo? Assim, o sofrimento de alguém que nasce no sul do Brasil, em Joinville, para ser mais preciso, de fato é um sofrimento, por vezes, grande. Por exemplo, sei lá, para quem depende do Sistema Único de Saúde, e aí fica doente, vai lá no São José, ou tem algum acidente, velho, é sinistro. Já fui várias vezes lá, enfim, ver algumas pessoas que estavam internadas lá, e é punk, é dor, é sofrimento. Quantas vezes Joinville já passou por diversas enchentes? Eu lembro em 2011, quando aconteceu aquela enchente gigantesca em Itajaí, ficou debaixo da água. Eu morava no Jativoca ainda. Enfim, mudei agora do Jativoca. Mas eu morava no Jativoca, e o Jativoca é a Veneza catarinense. E, cara, terrível o sofrimento e a dor das pessoas.
quando as águas abaixaram, depois de 8 dias, a gente ficou lá no Jativoca 4 dias sem energia e 2 dias sem abastecimento de água, por causa da enchente. E quando as águas abaixaram lá, a galera, enfim, fez uma pilha de lixo para a prefeitura recolher, absurda. De móveis, eletrodomésticos, enfim. E gente que você via que, cara, perdeu o liquidificador da vida dele. Agora não vai ter mais liquidificador, agora é bater com colher. Fazer que nem fazer gemada, lembra? Porque acabou o liquidificador, cara, uma dor terrível. Você, por exemplo, ir num velório de alguém, num enterro de alguém, ver uma mãe perdendo um filho, infelizmente eu já vi algumas, cara, é terrível. É uma dor e um sofrimento que eu, enfim, não consigo nem medir o que passa pelo coração de uma mãe, de um pai que perde um filho. E aí a gente vai observando a nossa sociedade e a gente vai vendo uma série de sofrimentos. O sofrimento daquele que não tem uma casa para morar. Por exemplo, esses dias em Joinville estava fazendo maior frio. Você já imaginou, por exemplo, tinha um cara aqui, enfim, que a gente já ajudou algumas vezes, ele é viciado em álcool, já internamos ele e tudo mais, que nesses dias de frio ele estava dormindo na lixeira da onda. Já imaginou a dor e o sofrimento de um ser humano dormir numa lixeira, cara? Enfim, e a gente pode ir colocando histórias de sofrimento, e parece que a constatação mais óbvia de todas elas é essa constatação: Deus não existe. Deus não existe. Enfim, o mundo é um acidente cósmico, no qual o ser humano é mau, e por ser mau e injusto, comete injustiça, e que por vezes essas injustiças não cabem nem ao ser humano, porque extrapolam aquilo que o ser humano tem controle, como por exemplo uma enchente, um vulcão, um tornado, ou algo do tipo, e de fato Deus não existe. Ou ainda, Deus existe, mas esse Deus é um Deus de muito mau humor, de um eterno TPM. Um Deus que acorda todo dia precisando de massagem nos pés oriental, porque tá louco, que Deus de mau humor é esse? É interessante, enfim, falar sobre dor, falar sobre sofrimento, porque para todos nós, sempre a dor que nós sentimos é a maior dor do mundo. Já parou para pensar nisso? Por exemplo, você já foi em alguma vez num hospital? Por exemplo, eu já fui várias vezes porque pisei em prego, né? E aí ia pro hospital, enfim, tomar antitetânico, todo aquele lance. E aí eu chegava, velho, era como se eu tivesse com câncer no pé, em estágio terminal. E aquela dor, para mim, era a maior dor do mundo. E eu ficava, enfim, furioso com a ideia de que algumas pessoas davam preferência para o outro cara que nem parecia estar com tanta dor quanto eu. Porque a nossa dor, ela sempre é agigantada, ela sempre é avolumada. E nesses momentos de crise e sofrimento, a gente mostra quem a gente realmente é. Aliás, a própria Bíblia diz que é melhor ir numa casa em luto do que numa que está em festa. Porque é no dia do luto que se vê quem é quem no bilhar do dominó. É no dia da dor, do sofrimento, que se vê quem são realmente as pessoas, aonde está a fé delas e assim por diante. Certa vez, um professor, ele estava filosofando, e a filosofia, a pergunta dele girava em torno de uma só sentença. O que é o mal? O que é o mal? O que é o mal? O que é o sofrimento? E aí um aluno levantou a mão e disse o seguinte: o mal, como a luz,
Como a escuridão é a ausência de luz, o mal é a ausência de bem. Esse aluno se chama Albert Einstein. E Albert Einstein chegou a uma conclusão racional e lógica que faz todo sentido. O sofrimento, a dor e a maldade não comprovam a inexistência de um Deus. Muito pelo contrário, comprovam que existe o bem, que existe aquilo que é bom. E nós sofremos tanto com o sofrimento, justamente porque nós ansiamos por aquilo que é bom, por aquilo que é bem. Porque dentro de nós, desde sempre, nascemos com anseio pela ausência de dor, pela ausência de sofrimento. Todos nós não queremos sofrer. Por mais que existam algumas pessoas meio desequilibradas emocionalmente e dizem gostar de sofrer, isso não é verdade. Por exemplo, eu já fiz um monte de tatuagem. E toda vez que eu faço uma tatuagem, eu falo, velho, o que eu estou fazendo? Eu não gosto de sofrer, eu gosto da tatuagem, mas não gosto de dor. Nenhum ser humano gosta de dor, nenhum ser humano gosta de sofrer. E adivinha quem colocou isso dentro de você? Deus. Pelo simples fato de que Deus não nos fez para sofrer. Deus não te fez para sofrer. O princípio de todas as coisas não se baseava no sofrimento. Pelo contrário, se baseava única e exclusivamente no prazer de viver, na alegria de viver. O sofrimento, então, e a dor, ele vem como a escuridão vem. Quando existe ausência de luz, existe presença da escuridão. Quando existe ausência de bem, adivinha? Existe presença de dor, presença de maldade. Portanto, na verdade, o mal, o sofrimento, logicamente falando, é aquilo que a Bíblia mesmo diz, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E toda dor, todo sofrimento, na verdade evidencia o quanto nós carecemos e precisamos de Deus. Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu gosto demais de um livro da Bíblia, o livro de Jó, que inclusive, eu não sei se você sabe, mas é o livro mais antigo da Bíblia. O escrito mais primitivo da Bíblia é o livro de Jó, antes mesmo de Gênesis e assim por diante. E parece que ele foi o primeiro texto inspirado por Deus nas Escrituras, porque o maior dilema que sempre existiu na humanidade é sobre sofrimento. E o livro de Jó, de início até o fim, destila, cheira sofrimento. Sofrimento do início até o fim de Jó. Vamos falar um pouco sobre a vida de Jó. Abra a tua Bíblia lá em Jó, no capítulo 1, versículo 1. Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Está vendo, Jó? Íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Putz, esse cara é demais, velho. Ele tinha 7 filhos, uma máquina reprodutora, e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas. Uau! Viu o tamanho do rebanho de Jó? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos.
que faz com tanto camelo, né? 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Você sabe que, historicamente, o Oriente sempre habitou-se as pessoas mais ricas do mundo, inclusive nos dias de hoje. Os sheiks moram aonde? No Oriente. E Jó era o homem mais rico do Oriente. Então nós podemos dizer que provavelmente Jó era o homem mais rico do mundo. Era um cara bacanudo. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez. É fantástico isso, né, cara? Porque na casa de pobre a gente junta todos os aniversários para não gastar dinheiro. A Bíblia faz questão de falar que comemorava o aniversário ou o banquete de um de cada vez. Agora você pensa, tinha 7 filhos, 3 filhas, ele e a sua esposa. Significa que era um banquete por mês. Você já imaginou tanto dinheiro que ele gastava em festa? Eu que tenho um aniversário para comemorar, porque eu junto dos dois, por ano, eu já fico assustado. Pagar salgadinho da dona Zeni. Imagine, cara, o quanto ele gastava de dinheiro nessas festas. Convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e faziam com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no seu íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó chamava toda a filharada regularmente, de noite, orava por eles e purificava eles dos pecados, porque ele era um homem temente a Deus. Você está vendo esse pano de fundo da história de Jó? Vamos ser bem honesto, cara. Jó era privilegiado demais. O cara tinha uma pancada de filho, tinha uma esposa, era ricaço, vivia dando festa, e ainda assim era um homem íntegro e justo. Isso significa que toda a riqueza dele não veio de corrupção, de roubo ou algo do tipo. Porque o corrupto não dorme à noite. Jó dormia de noite, dormia em paz, porque o dinheiro que ele tinha veio de maneira justa. Você já pensou nessa existência? Que coisa fantástica, não é? Mas a Bíblia conta que de repente a vida de Jó começou a dar para trás. Conta que todos os seus bens se perderam, seus animais morreram de doença, sua casa pegou fogo e nesse pegar fogo da sua casa, os filhos dele morreram queimados. 7 filhos e 3 filhas. Mano, você já foi no velório? Você já foi no velório de uma mãe que perdeu um filho? Agora você imagina a mãe e o pai enterrando 10 filhos. Consegue imaginar essa cena? Você entrando numa sala e vê 10 caixões, talvez uns caixões menorzinhos, outros maiores. E você tem que dar conta de se despedir de 10 filhos ao mesmo tempo. Ainda se não bastasse, Jó obteve uma doença horrível. A Bíblia diz que Jó, para coçar a doença dele, sabe o que ele fazia? Ele pegava cacos de cerâmica para coçar as feridas dele. Você já imaginou isso, cara? Quando a gente tem alguma ferida, a gente tira com a unha a casquinha, já é sinistro. Imagine, cara, pegar caco de cerâmica e rasgar o seu corpo de tão insuportável que são as dores dessa ferida. E além do mais, a esposa de Jó não morreu, velho.
Só, enfim, falei uma brincadeira verdadeira. O bicho estava pobre, todos os filhos morreram, ele perdeu a casa e a esposa dele viveu. Isso é um arranjo divino incrível, né, velho? Nada contra a esposa, pelo contrário, eu quero que a minha nunca morra. Mas eu vou ser bem honesto com você. Eu sem casa, sem energia elétrica, para minha esposa ligar a chapinha dela, para ligar o secador de cabelo, para tomar banho quente. Imagine a Lari tomando banho frio no inverno. Velho, ia virar um inferno a minha casa. Terrível, velho. E ainda conviver com o fato da esposa sempre lembrar a ele que ele foi rico um dia. Olhar para ele e falar: Jó, tu não é mais o homem que eu conheci. Só estou contigo porque eu fiz uma promessa diante de Deus. Então já está dado no pé. Eu jamais vou conviver com essa dor, esse lamento todo santo dia. A esposa de Jó, até alguém caiu de susto ali. A esposa de Jó era tão sinistra, que sabe o que ela dizia para Jó, os conselhos dela? Olha o que uma esposa dizia para o seu marido. Ela dizia o seguinte: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Você já imaginou isso, velho? Acordar de manhã: oi, amor. Amaldiçoa o teu Deus e morre, diabo. Cara, é muita dor, é muito sofrimento para um homem só. E Jó, ele estava lidando com todas essas pressões de uma maneira assustadora. E além do mais, Jó tinha amigo. E o que é mais intrigante na história de Jó é que ele tinha vários amigos. E nenhum amigo dele abrigou ele na casa dele. Nenhum amigo pagou um jantar para ele. Nenhum amigo levou ele para tomar banho na sua casa. Todos os amigos iam até Jó e ficavam questionando Jó. Jó, você tem algum pecado, Jó? Você está zicado, mano? Confessa aí teu pecado. Outro chegava e dizia: Jó, Deus não existe. Os amigos de Jó só vinham ainda fuzicar a mente dele, alimentar a dor e o sofrimento de Jó. E Jó, diante de toda aquela pressão, ouvindo palpites e opiniões, porque é impressionante como nós queremos saber o porquê do sofrimento, e os amigos de Jó não era diferente. Então alguns diziam que Jó estava sofrendo porque ele tinha pecado, outros diziam que Jó estava sofrendo porque ele era um baita de um azarado, outros estavam dizendo que ele estava sofrendo porque Deus estava brincando com ele. Enfim, todos tentando de alguma maneira explicar o sofrimento de Jó. Até então, isso foi até o capítulo 34 de Jó. 34 capítulos, só para você entender o cronograma de Jó. Capítulo 1, Jó bacanudo. Final do capítulo 1, Jó começa a passar os perrengues. Capítulo 2, Jó está na lama. Até o capítulo 34, Jó fica ouvindo a sua esposa e os seus amigos. Conta comigo, quanto que é isso? São 32 capítulos da Bíblia. Eu não sei se você já reparou os intervalos de capítulo, quanta coisa acontece num capítulo, quantos anos se passam num capítulo. Você já reparou? Em Gênesis, por exemplo. Abraão teve Isaac. Depois de 20 anos, tá vendo? Quanto tempo que passou Jó nessa dor, nesse sofrimento? A gente lê, às vezes, Jó e acha que tudo aconteceu numa noite. O filho morreu, enterrou, agora veio o amigo, veio a esposa, tal, no outro dia acordou e estava tudo bem. Cara, foi muitos e muitos anos Jó convivendo com a dor, com o sofrimento. E pior de tudo, como eu já disse, ainda tinha a esposa dele para lembrar ele que ele estava sofrendo. Ainda tinha a esposa para lembrar ele que ele era um cara azarado demais. Mas até então que Jó
no capítulo 38, perdão, não era no 34, no capítulo 38, Jó vai perguntar para Deus o porquê ele está sofrendo. E Deus dá uma resposta clássica para Jó. Eu amo essa resposta de Deus. Na verdade, Deus sempre responde de uma maneira, no mínimo, grotesca. E olha como Deus responde para Jó. Abre tua Bíblia lá. Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Então Jó estava sofrendo, estava zicado, estava zoado, estava tendo uma tempestade. Para acabar, né? Estava tendo uma tempestade, e Deus no meio da tempestade, no meio de vento, raio, trovão. Jó era tão sortudo que deve ter levado um choque lá, alguma coisa do tipo. E no meio dessa tempestade, Deus responde para Jó. E olha a resposta de Deus. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-se como simples homem. Vou lhes fazer algumas perguntas e você vai me responder. Onde você estava quando lancei os alicerces à terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites, as suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre a linha de medir? E as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos regozijavam. Quem represou o mar, pondo-lhe portas? Quando ele rompeu do vento materno, quando eu o vesti de nuvens, em densas trevas o envolvi. Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras. Quando eu fixei os seus limites e coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir. Além deste ponto, não. Aqui faz parar as ondas orgulhosas. Jó, você já deu ordens amanhã? Ou mostrou a alvorada o seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? Enfim, só li alguns versículos, mas o capítulo 38 e 39 é Deus fazendo perguntas para Jó. E as perguntas de Deus para Jó giram em torno da limitação, da pequenez de Jó. Você já parou para pensar o que é você nesse mundo? Você já parou para pensar o que é você nesse mundo? Esse mundo contém perto aproximadamente 7 bilhões de pessoas. E o que é você neste mundo? Agora, você já pensou o que é você no universo? Conforme alguns estudos, o universo mede cerca, porque ainda, enfim, não pode ser comprovado, mas mede cerca de 60 bilhões de anos-luz. O que é você no universo? E é isso que Deus se encarna com Jó. Pô, assim, Jó, e aí, velho? Você está querendo discutir sabedoria? Você está querendo discutir entendimento? Você está querendo subjulgar o meu entendimento, a minha sabedoria, a tua? Você está querendo comparar o que você acha, o que você pensa, os teus critérios e os teus padrões com os meus? Jó, qual é a tua? E isso é interessante porque no meio do sofrimento de Jó, Deus não responde às perguntas dele. Deus faz outras. E eu acho isso fascinante. Eu sei que você não acha, mas eu acho. Eu acho isso fascinante por quê? Porque a Bíblia e Deus
Ele não é somente um Deus de respostas, mas Ele também é um Deus de perguntas. Ele é um Deus que nos faz perguntas para que nós cheguemos às conclusões. E as perguntas que Deus fez para Jó levou a ele a uma resolução. Qual resolução? É Deus. Eu não sabia do que eu falava. Perdão. Perdão porque, de fato, eu achava que meu pé com prego furado nele era a maior dor do mundo. Mas eu não sabia do que estava falando, não sabia do que estava pensando. Jó, no capítulo 1, no versículo 21, diz o seguinte: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome de Deus. Você está entendendo o que Jó está falando? Ele está dizendo o seguinte, em outras palavras: se você está passando por algum sofrimento, você já está no lucro, porque você tem pelo que sofrer. Se você sentir alguma dor, significa que você tem um corpo. E se esse corpo existe, não foi você quem o fez, foi Deus que fez. Se você perdeu alguém, algum familiar, significa que algum dia você teve um familiar. E esse familiar não foi você quem formou e quem criou e quem teceu no ventre da mãe dele, mas foi Deus. E o que Jó está constatando é o seguinte: nu vim e nu voltarei. Tudo aquilo que eu vivo, seja dor, sofrimento, alegrias ou tristezas, eu estou no lucro. Porque tudo isso eu não tinha quando eu ainda nem existia. Mas tudo isso me foi dado por Deus. Agora, uma coisa que eu acho muito impactante do sofrimento é que o sofrimento não mostra a inexistência de Deus. Pelo contrário. O sofrimento nos mostra a necessidade que temos de Deus. Para Jó, o sofrimento não levou ele a descrer em Deus. Pelo contrário, para Jó o sofrimento fez ele reconhecer o quanto ele precisava de Deus. Aliás, dizem que a frase preferida de quem morre é meu Deus. E eu acho que é verdade. Porque pelo menos quase sempre, quando eu quase morri, eu sempre disse meu Deus. Porque parece que o sofrimento, ele nos empurra. Parece que o sofrimento, ele nos impulsiona. Parece que o sofrimento, ele mostra toda a nossa fragilidade. E diante da fragilidade, necessariamente a gente precisa reconhecer que nós nada podemos e nada somos. Portanto, nós que sofremos pouco, pensamos que o sofrimento nos afasta de Deus. Mas quem realmente sofre, sempre o sofrimento aproximou de Deus. E está aqui Jó para provar isso. O sofrimento sempre foi uma aliada da fé. E não alguém que trabalhava a parte da fé. Como se Deus tivesse errado quando nos permitiu sofrer. O sofrimento nos faz clamarmos por Deus. O sofrimento nos faz necessitarmos de Deus. O sofrimento nos faz gemermos por Deus. O sofrimento nos faz recorrer a Deus. O sofrimento nos faz passar vergonha em nome de Deus. Você já viu aqueles vídeos, enfim, quando aparece uma mãe que perde um filho, ou um pai que perde um filho, tipo da Atena, assim? E aí aparece a mãe berrando: meu Deus, o que fizeram com meu filho? O sofrimento nos faz desesperadamente buscar Deus. Por quê? Aí eu quero voltar lá para o início. Porque o sofrimento, porque a dor, é a falta da presença de Deus. E você está dizendo que quem sofre não tem a presença de Deus? Não, não estou dizendo isso. Porque Jesus mesmo falou que nós não sofremos por causa dos nossos pecados. Mas nós sofremos porque Deus
se afastou, a sua santidade se desligou da humanidade quando nós pecamos. E quando nós sofremos, nós clamamos por aquilo que originalmente nós fomos criados para ter. A presença de Deus. A palavra diz que no céu não haverá dor. Por que será? Porque lá também não vai ter presidente, não vai ter prefeito. Porque lá também eu não vou ser pai. Porque lá também não vai existir professor. Porque lá também não vai existir engenheiro. Porque lá não vai existir também um engenheiro civil que faz um cálculo errado de um prédio. Porque lá não vai existir um piloto de avião irresponsável. Porque lá vai existir um único Deus que controla tudo e todos. E esse Deus que governa sobre todos os céus garante que não haverá sofrimento e dor. A dor humana, o sofrimento humano, nos faz clamar por Deus. A dor humana, o sofrimento humano, nos faz buscarmos a Deus. E talvez, para quem está passando por um momento de dor, surge uma pergunta: onde está Deus em meio à minha dor? Eu gosto da maneira como o salmista responde isso lá no Salmo 56, 8. Quando ele diz o seguinte: registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Você está vendo como o salmista ele via Deus? Ele via Deus como alguém que pegava as lágrimas e preservava num odre, como alguém que sentia a nossa dor, como alguém que conhecia a nossa dor. E de uma vez por todas, para que nós não pensemos que Deus não conhece a nossa dor, sabe o que ele decidiu fazer? Se tornar homem. E como nós, passar por todo tipo de dor. Inclusive da morte. Aonde está Deus em meio à nossa dor? Deus ele está sentindo a dor junto com você. Aonde está Deus em meio à nossa dor? Ele está ansiando pelo dia em que você e nem Ele mesmo vai precisar sentir mais dor. Um dia onde tudo passará. Um dia onde tudo passará. Sabe? Existem algumas coisas que para o entendimento humano é muito complicado observar e entender. Mas eu quero fazer uma afirmação que talvez algum dia você vai ter luz disso. E essa observação e essa frase é a seguinte: Deus quer te dar felicidade a longo prazo. Na verdade, deixa eu arrumar essa frase. Deus ele quer te dar felicidade a eterno prazo. Pode falar alguém para quem está do teu lado aí? Sabe, nós, vamos ser bem honestos, nós somos muito imediatistas. Somos ou não somos? Acho que é tudo para hoje, para amanhã. Tem gente aí que acabou de deixar as fraldas, quer casar. Aí casa, quer separar, quer matar a mulher. Acabou de casar. Parece que a gente fica desesperado pelas coisas muito rápidas. E quando o homem se afastou do kairós de Deus, ele entrou naquilo que nós conhecemos como Cronos. E entrando no Cronos, vem Eclesiastes capítulo 3 e nos diz que existe o quê? Existe tempo para tudo. No kairós de Deus, todo o tempo era tempo de tudo. Mas no Cronos humano, existe tempo para tudo. E quer saber de uma coisa? Existe tempo para sofrer. E mesmo que teu choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã.
Lipão, isso quer dizer que amanhã de manhã está todo de boa? Amanhã que a Bíblia se refere é quando o sol da justiça vai se levantar sobre a terra. E a luz de Cristo vai resplandecer sobre as trevas. O amanhã que a Bíblia se refere não é o dia de amanhã. O amanhã que a Bíblia se refere é o Kairos de Deus. E o que eu posso te dizer, não sei se é tão animador, mas que você pode sofrer toda a tua vida. Mas ainda assim o choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. E essa é a esperança daqueles que creem em Deus. A esperança que fazia Paulo olhar para o sofrimento dele leve e momentâneo e dizer, estou de boa, estou tranquilo. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E na verdade, todo o meu sofrimento leve e momentâneo está gerando um peso de glória ainda maior do que ele. Então, quer saber de uma coisa? Por que sofremos? Deus não vai te responder, e eu também não. E aliás, não acredite em quem te responda isso. Porque toda a resposta do porquê sofremos é meramente humano. Existe sim uma resposta teológica para isso, mas ainda assim não existe uma resposta porque eu sofro. Existe uma resposta porque a humanidade sofre. A humanidade sofre porque ela se afastou dos caminhos de Deus. Agora, porque eu sofro, Jó, porque eu sofro, sou um homem justo e íntegro. Vou lá no quarto do meu filho e olho por ele toda noite. Porque Jó sofre. Isso Deus fala para Jó. Não, Jó. Isso você não vai compreender. Isso você não consegue entender. E quer saber, Jó? Eu vou te deixar essa pergunta na tua mente, para no dia que a gente sentar na mesa lá no céu, você possa ter papo para conversar comigo. Agora, enquanto sofremos, enquanto passamos pela dor, deixa eu te falar duas coisas que a Bíblia nos ensina a fazer. Primeira coisa, saiba que um dia ela vai passar. Olha para quem está ao teu lado e diga isso. Saiba que um dia a tua dor vai passar. Segunda coisa, sofrimento gera virtudes que a alegria não consegue gerar. Eu não estou falando que a Bíblia diz, eu estou falando que eu acho. Mas eu acho realmente que Deus permitiu que o homem vivesse no tamanho sofrimento, porque aquele que começou boa obra precisa completar. E grande parte da boa obra que ele vai completar, sabe através do que ele faz essa boa obra? Através do sofrimento. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho, de verdade, que ninguém ama mais a sua esposa do que eu amo a minha. Eu sou apaixonado, eu amo demais a minha esposa. Mas sabe por que eu amo demais ela? Porque eu já sofri pra caramba com aquela guria. E parece que todo sofrimento, ao invés de me afastar dela, com o coração correto, me aproximava mais dela. Parece que toda a briga, de vez de me afastar dela, me fazia me sentir mais compassivo dela, com mais misericórdia dela. Aliás, se você for olhar para a história, todas as grandes revoluções, todos os grandes atos de compaixão, todos os homens virtuosos sofreram e não sofreram um pouco. Então eu só acho, que o sofrimento ele é capaz de gerar em nós virtudes que nada e nem ninguém consegue gerar. Você pode vir um ano inteiro na onda, ouvir todas as pregações, mas parece que um dia de sofrimento mais vale do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Abra a tua Bíblia, lá em Romanos,
capítulo 8, versículo 35. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Se Deus decidiu nos amar, se Ele nos escolheu, quem pode separar? Paulo vai fazendo algumas perguntas. É tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Guerra? Essas coisas podem nos separar do amor de Deus? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aí Paulo diz algo fantástico. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Paulo agora vai dizer essa convicção de fé. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se é que você está nesse amor. Se é que você está inserido nesse amor. E se você está inserido nesse amor, olha o que Paulo diz. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Repete comigo. Eu sou mais que vencedor. Isso parece ser muito palestra de encorajamento, né? Sou mais que vencedor. Amanhã eu vou conseguir meu emprego. Talvez não. Talvez eu vou ficar desempregado. Amanhã eu volto com a minha namorada. Talvez amanhã você vai descobrir que ela está com o outro já. Quando Paulo diz que nós somos mais que vencedores, ele estava falando sobre uma vitória diferente. Quando nós vencemos a dor, o sofrimento, a gente vence. Tipo, acabou. Agora, quando nós somos mais que vencedores, nós não apenas vencemos, mas o objeto da nossa vitória agora se torna nosso servo. O que está querendo dizer? Quando um país, uma nação vence uma guerra, ela só vence. Agora, quando ela mais que vence uma guerra, ela não só vence, mas aquela outra nação se torna sua serva. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? Que nós somos mais que vencedores. Cristo, na cruz, não só venceu a nossa dor, sofrimento e condenação, mas agora todas essas coisas estão a nosso serviço. É como se Ele estivesse dizendo que toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa angústia, toda essa tribulação, agora, ao invés de ela te levar para longe de Deus, ela te faz se aproximar de Deus. Ao invés de ela te empurrar com uma força que te joga para longe, agora ela é uma força que te joga para perto. Por isso que eu posso afirmar com toda a convicção, e na verdade o Novo Testamento é recheado dessas afirmações, que o sofrimento, além de te transformar no melhor ser humano, ele te faz se aproximar de Cristo. Porque eu quero participar da vida de Cristo, da sua morte, para que então eu possa experimentar o poder da sua ressurreição. Sabe, cara? Esse evangelho triunfalista, onde não existe dor, não existe sofrimento, ele não existe. Todos nós sofremos.
Todos nós vamos passar por dor. É triste pensar que provavelmente alguns de vocês vão morrer, e não daqui muito tempo, talvez eu mesmo. Talvez eu fique de câncer e fique anos e anos lutando contra um câncer. Talvez você morra atropelado, talvez não sei. Todos nós vamos sofrer e todos nós vamos passar por dor. Mas aí que a coisa gloriosa entra. Aquele que tem a Cristo, quando sofre, quando passa pela dor, não perdeu nada, porque ele já tem tudo. Sabe por quê? Pessoas que quando, sei lá, terminam um namoro, ou perdem uma empresa, se matam. Porque tudo que elas tinham era aquilo. Agora, Paulo sabia que tudo que ele tinha não era o conforto, não era a saúde. Tudo que ele tinha era Cristo. E para mim e para você, que fomos incluídos na vida de Cristo, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O sofrimento mostra que Deus não existe. Bem pelo contrário, o sofrimento mostra que Deus existe. Se Deus existe, por que sofremos? Vai perguntar para Ele. E Ele vai te responder com algumas perguntas. Agora, se você é alguém que decidiu abandonar sua arrogância, fica com o conselho bíblico. O sofrimento seu está gerando um peso de glória que você não perde por esperar tudo aquilo que está sendo gerado na eternidade, através da tua dor e através do teu lamento e sofrimento. Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, abandonamos, ó Pai, todo o nosso ímpeto arrogante, toda a nossa presunção humana, de tentar incubar os seus pensamentos, a sua sabedoria, dentro das nossas dimensões, dentro da nossa intelectualidade tão vazia e pequena. Nós reconhecemos, ó Pai, que a tua sabedoria extrapola todas as coisas. E eu reconheço isso, ó Pai, porque tantas vezes o meu pai me viu sofrer, o meu pai algumas vezes me fez sofrer. E quando eu estava passando por isso, eu achava que ele não me amava. Mas hoje, quando eu entendo um pouco mais acerca da vida, eu lembro que tudo isso é justamente porque ele me amava. E meu pai me ama de uma maneira tão pequena comparada a ti, Jesus. Por isso, Senhor, eu deposito a minha fé e a minha esperança em ti. E eu sei que nada, absolutamente nada, pode me separar do teu amor. E essa verdade, Jesus, ela não está só em mim. Essa verdade está em todos aqueles que foram inclusos nesse amor, nesse eterno amor. E a verdade, Senhor, que nós ansiamos desesperadamente pelo dia em que não precisaremos mais sofrer e ter dor. Pelo dia, Senhor, que vamos nos assentar à tua mesa. E lá naquele dia, é o Senhor que governará mais uma vez toda a sua criação. Mas até lá, Senhor, guarda a nossa fé para que ela não se desfaleça pelo meio do caminho. No nome santo de Jesus. Amém. Olha para quem está ao teu lado e diga o seguinte: eu sei que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Tamo junto.